paz do Senhor. Para nós é um grande privilégio sempre anunciar a palavra do Senhor. Que Deus possa nos conceder cada vez mais a honra de proclamar o seu Evangelho. Peço aos irmãos que abram a Bíblia neste momento, em Atos 2. Eu vou ler alguns versículos, 17 ao 21. Nós falaremos hoje sobre a igreja missional prega a palavra. E a igreja missional, ela é cheia do Espírito Santo. Nós vimos nas temáticas anteriores, abordando sobre este tema, que a igreja missional, ela é cheia do Espírito Santo. Se não houver o meio do Espírito Santo, a palavra é vazia. Ela volta vazia. Mas é o Espírito Santo que faz com que as almas se convertam, que se convençam dos seus pecados. Amém? E a palavra diz assim, Atos 2, versículos 17 ao 21. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Inclinemos nossa cabeça neste momento, vamos falar com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E pedimos, ó Pai, que Tu venhas, neste momento, tocar as nossas vidas, transformar os nossos seres, ó Deus. Precisamos da Tua unção. Precisamos do Teu amor constante sobre nossas vidas, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Não deixe, Senhor amado, que os nossos atos errôneos venham bloquear a unção do Espírito Santo, Senhor. Perdoa cada ato praticado que feriu a Tua santidade, Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, eu pego os meus pensamentos, a minha mente e levo cativo a Jesus Cristo, a Tua palavra que é poderosa. Eu levo neste momento a minha mente, os meus pensamentos cativos à palavra de Deus. Assim também os pensamentos e as mentes de cada um dos Teus filhos levamos na autoridade de Cristo Jesus cativo a palavra de Deus. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Santo Deus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quando falamos sobre um tema desses, a igreja missional prega a palavra, é muito importante a nossa mente, a nossa consciência estar ligado na palavra. É preocupante quando qualquer um de nós sentamos num banco da igreja e do nada começamos a ficar no automático, né? O pastor está lá na frente proferindo a palavra ungida, a palavra transformadora, e algum de nós estamos lá sentados no automático.
Ou seja, a palavra não entrou. Se a palavra não entrou, não surtirá efeito. Então é muito importante, neste momento, estarmos conectados, estarmos cativos à palavra do Senhor, para que ela venha surgir efeito em nossas vidas, para que em qualquer momento oportuno possamos praticar esta palavra. É para isso que ela serve. Amém? Em temáticas anteriores, nós aprendemos, através dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, sobre a obediência e o poder do Espírito Santo agindo através da igreja missionária. A obediência e o poder do Espírito Santo. Nós não podemos brincar de sermos crentes. Se chegarmos nesse patamar de brincadeira, nossos objetivos não serão atingidos. E por vezes podemos até atrapalhar o avanço do Evangelho. Que possamos ser atentos, que nunca, em nenhum momento, sejamos meios de brinquedos na mão do inimigo, que jamais aceitemos brincar de sermos crentes. Para isso nós precisamos da obediência e também da unção do Espírito Santo. Através dessa temática, a Igreja Missional Prega a Palavra nos trará 3 pontos. A primeira é que a igreja missional que prega a palavra, ela é contextualizada. Ou seja, toda palavra proferida, ela está crivada na Santa Bíblia. Ela está fixa. Ela pertence à palavra do nosso Deus. Não é palavras soltas de homens, mas sim palavras do nosso Senhor Jesus, palavras do nosso Deus e palavras que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, ela é contextualizada. A nossa igreja missionária que prega a palavra, ela é contextualizada. Segundo ponto, ela é uma igreja cristocêntrica. Cristo está no centro. É Ele que comanda. Não é o homem, não é o querer, não são templos bonitos, mas é Cristo. E também, o terceiro e último ponto vai falar que a igreja missionária que prega a palavra, ela é aquela que denuncia o pecado. E aonde que nós precisamos do respaldo do Espírito Santo? E aonde que nós iremos precisar da unção, da moradia do Espírito Santo dentro dos nossos seres. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Oh, Deus de maravilha. A palavra de Deus, ela nos transforma. Nós temos que praticar todos os dias de nossas vidas. É ela que nos transforma. Se ontem eu era uma pessoa resmunguenta, reclamona, hoje não sou mais. Porque a palavra de Deus tem que fazer efeito na minha vida. Se não fizer, eu estarei brincando de cristã. Nós, seres humanos, nós somos defeituosos, sim, nós nascemos já com a semente pecaminosa, mas é por isso que Cristo morreu por nós, para que através do seu sacrifício, nós tenhamos a chance de sermos transformados, de glória em glória, de passo a passo. É quase impossível da noite para o dia, mas é possível pouco a pouco. É possível e nós temos que querer, nós temos que avançar. Quando a palavra, ela embasa a nossa reflexão,
mostra que o derramar do Espírito Santo leva a igreja a pronunciar poderosamente as Escrituras. Isso sim é o avivamento que nós precisamos e que nós já estamos praticando, o avivamento. O avivamento da palavra, o avivamento do agir do Espírito Santo dentro de nossas vidas. É Ele que nos aviva. Quantas e quantas vezes nós sentimos a procrastinação de querermos ficar em nossos lares, em querermos ficar só descansando. Mas é o Espírito Santo que nos aviva. É o Espírito Santo que dá aquele que nos dá aquele despertar e diz: filho, acorda, levanta, eu preciso de ti. E vamos para o primeiro ponto, quando diz que a palavra do Senhor ela é contextualizada. Em Atos, versículo 2, capítulos 2, versículos 14 e 15, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Naquela ocasião, a igreja estava ela estava reunida para uma festa de Pentecostes. E ali houve uma grande unção do Espírito Santo, falar em línguas estranhas. E a própria igreja, os outros judeus, era ali um contexto de judeus, se escandalizaram. E até mesmo julgaram que os irmãos estariam bêbados. Logo de manhã, Pedro se levanta e diz: não, eles estão cheios do Espírito Santo. Vocês não acreditam em profecias? Joel já dizia isso, que a igreja seria revestida do Espírito Santo. Ele, em todo momento, em toda mensagem proferida, ele contextualizava dentro da Bíblia. Ele nos traz exemplos para ministrarmos nos dias de hoje. Toda palavra proferida deve estar contextualizada dentro da Bíblia. Em nenhum momento nós podemos achar que somos inteligentes demais para falar nossas próprias palavras. Porque não somos. Se fugirmos do crivo, nós estaremos errando. E o alvo não será acertado. E principalmente em um período em que nós vivemos, em que gerações são diferentes, nós vivemos numa contextualização que as linguagens pode ser que não se combinam, né? Os jovens podem achar que os velhos têm a linguagem diferente, os velhos podem achar que os jovens falam diferente, e aí não há uma conexão, porque nós vivemos em gerações diferentes. Quem nasceu lá nos anos 40, eles foram o quê? As gerações dos baby boomers, não sei se já ouviram falar sobre isso, né? São a geração mais antiga, lá dos anos 40, 60. E depois, mais adiante, nos anos 60, veio a geração X, já com uma outra linguagem, mas tendo que conviver com os baby boomers. Não sei se a pronúncia está correta, mas
Baby boomers, é a geração antiga. E logo em seguida, lá nos anos 70, vamos ver aí, vamos pensando em qual dessas que você se encaixa. Nos anos 70, veio a geração Y, que teve que conviver com a geração X, e também com a geração que vai na sua frente, que é a geração Z, lá dos anos... A Y é dos anos 70 e a Z é dos anos 90. Eu, por exemplo, nasci na geração Y e convivi na geração Z, porém, compactuo e compartilho com a geração alfa, que são os nascidos depois de 2000. São 3 mentalidades diferentes convivendo no mesmo espaço. E nós temos que entrar num consenso comum. Como isso é possível? Somente através do Espírito Santo. Quando nós estamos referindo à palavra, nós estamos referindo ao cristianismo, nós estamos nos referindo à igreja missional que prega a palavra. Se não houver a unção do Espírito Santo, o irmão nascido na geração X não vai conquistar a geração alfa, porque a linguagem não bate. Mas o Espírito Santo entra em ação, porque somente Ele é convencedor dos nossos pecados. Somente Ele nos faz avançar. Somente Ele nos dá o respaldo, dá alerta quando nós estamos quase pisando no erro. Graças ao Espírito Santo de Deus, que une as gerações. Presbítero Naor de que ano? É um dos babies. E temos aqui a Natália, de que ano? 2000? Olha a discrepância. Quanta geração passou dos baby até o alfa? 1, 2, 3, 4, 5ª geração. Como, presbítero Naor, transmitir os valores da palavra de Deus para uma geração alfa? Uma linguagem tão diferente. O Espírito Santo capacita. O Espírito Santo faz esse papel. E ela entende que a palavra proferida, ela vai transformar o ser existente dela. É o Espírito Santo. É por isso que nós, igreja missional, que prega a palavra, temos que estar atentos, buscando a unção do Espírito Santo a cada momento, a cada instante. Foi-nos outorgado poder, e é o poder do Espírito Santo. É essa palavra que sai, que impacta, que muda, que aquele que estava com um direcionamento para a condenação, o Espírito Santo faz assim, olha, e ele muda a direção. Ele sai da condenação e vai para a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse respaldo do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos, e nós temos. A igreja adventista da promessa tem esse cuidado. Desde o início, nós somos crentes pentecostais. Nós não nos escandalizamos quando há o derramamento do Espírito Santo e que línguas são faladas, em que revelações surgem. E o que mais importante de tudo isso não é só essa parte que muitos acham que é teatral. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes nós não sabemos nem o que falamos e muito menos o que pensamos. Mas o mais importante dessa unção do Espírito Santo é Ele comandar a nossa vida. A única palavra proferida pelo Espírito Santo, o objetivo é dar a Ele o respaldo, dar a Ele a capacitação de ter a vida cristã,
de caminhar na vida cristã. É Ele que capacita. Quando uma pessoa ela está falando em línguas estranhas, o que acontece? Ela está o quê? Quem se lembra? Revestida, mas ela está sendo o quê? Edificada. Esse falar em línguas não quer dizer só falar, não sabe nem o que está acontecendo. Não, ela está sendo edificada. Algo no seu interior está sendo modificado. Algo está sendo transformado. O Espírito Santo começa a habitar dentro desta casa. Ela é edificada. Há uma grande importância desta unção. Talvez a geração Z e a geração Alfa necessita entender a importância do habitar do Espírito Santo dentro de nossas vidas. Porque nós mesmos somos fracos, nós não conseguimos evitar certos atos errôneos, mas se estamos revestidos pelo Espírito Santo, se estamos sendo edificados pelo Espírito Santo, Ele nos alerta. E antes que caímos no erro, a gente acorda, dá aquela acordada e diz: ó Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo que está me orientando. É um sinalzinho vermelho que pisca. Eu tenho certeza que cada um de nós já sentiu isso aqui. Quando bem próximo de cometer um ato errôneo, dá aqui um alerta. É o pisca-pisca vermelho. É o Espírito Santo dizendo: olha, cuidado, muda de direção. Cuidado, por aí você vai ter problemas. Glórias a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então, a igreja missional, ela é cheia do Espírito Santo e ela é contextualizada. E além de tudo, ela é cristocêntrica. Irmãos, a própria humanidade, ela tem já uma tendência do humanismo, do egocentrismo. Tudo voltado para mim, para o eu. Faça um pequeno teste, bobinho, mas analise você mesmo aí. Hoje em dia a gente quase não tem as fotos impressas, mas nós vemos as telas. E quando você fez uma foto em grupo, captou a sua imagem em grupo, na minha época, na geração Y, nós falávamos foto mesmo, né? O papel. Quando você pega, você olha, quem é que você procura em primeiro lugar? Eu procuro eu. Isso já é nato. É um egoísmo que está lá dentro, já que nasceu com essa semente pecaminosa. O egoísmo. O egocentrismo. E lá no século XV, houve um movimento do humanismo, aonde tentaram apagar o teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas, praticando o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Passaram praticamente um século tentando influenciar a humanidade que elas deveriam ser antropocêntrica, colocar o homem no centro, que o homem era mais importante de qualquer outra coisa, o eu. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos, por uns séculos eles tentaram através deste movimento, mas Deus jamais deixará reinar o nosso egoísmo. O teocentrismo jamais sairá das nossas veias, do centro da igreja, do centro do mundo, do centro do universo. É o teocentrismo. E a igreja precisa ter esta consciência do cristocentrismo nela. É para Cristo, é para Ele, é por Ele. São todas as coisas. Não é para mim,
não é para você, não é para me engrandecer, não é para aparecer, não é para teatrar, mas é para Cristo. É Ele que transforma, é Ele que recebe a glória, é Ele que é adorado. Teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Cristocentrismo, Cristo no centro de todas as coisas. É a mesma coisa, teocentrismo é a mesma coisa. É Deus, é Cristo no meio. Todas as coisas voltam para Ele. E a igreja cristã, a igreja missional, que prega a palavra com a autoridade do Espírito Santo, ela é cristocentrismo. Ela tem Cristo no centro de todas as coisas. Tudo que nós fizermos será voltado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. Desde a pequena simplicidade, que às vezes podemos até achar que é simples, né? Um cuidar de um vaso, um varrer um chão do templo, mas não é simples, é algo de grande importância. E quanto aos demais, né? Não há hierarquia, não há essa hierarquia. Por quê? Porque todas as coisas são voltadas para Cristo. Se eu vou varrer o templo, eu estou varrendo para Cristo. Se eu vou organizar a decoração, eu estou decorando para o meu Cristo. Ele merece. Ele merece que eu trabalhe para a sua obra. Ele merece que eu fale do seu amor. Ele merece. E a igreja cristocêntrica, ela é aquela que nós temos por obrigação praticar o ID. Não é unção, não é dom, é só abrir a boca. Se você é salvo, se você tem Cristo no coração, chegue nos seus parentes, sua irmã, seu irmão, seus sobrinhos, enfim, chegue e diga: Cristo te ama, Cristo quer te salvar. E deixe o Espírito Santo trabalhar, porque não é você que vai convencê-lo, é o Espírito Santo que vai convencer esta alma a se render aos pés de Cristo. É o Espírito Santo. Nós não temos essa capacidade. Nós não. Nós, meros réis mortais, humanos, carne potrífica, se não toma banho, menos de um dia começa a cheirar mal. Se falecer, no mesmo dia já incha e já começa a apodrecer. Somos nada. Mas Deus ama nos usar. Ele ama que sejamos vasos. Ele ama que sejamos canais. Canais que flua a sua palavra, que flua o Espírito Santo, que atinja outras vidas. Deus espera isso de cada um de nós. Que possamos abrir as nossas bocas, os nossos lábios e proferir a palavra para o nosso vizinho do lado, para lá no seu trabalho, seu colega de trabalho, lá aonde você atuar o seu dia a dia. Seus parentes, abra a boca e diga: mas eu tenho uma coisa comigo que não consigo, parece que trava tudo, parece que vai falar tudo errado, eu não sei. Não tenha medo. Simplesmente diga: Cristo te ama. Ele tem um plano maravilhoso para ti. O que você mais almeja nesta vida? Eu almejo ser rica, eu almejo ter um emprego tal, porque o ser humano é assim. O egocentrismo, o antropocentrismo, ele rege assim. Então você vai olhar para essa pessoa e dizer: Cristo, Ele pode dar isso e muito mais. Coisas que você nem imagina que está no lar celestial. Ruas de ouro, muros de jaspe e aí por diante. E você vai capturar essa pessoa de imediato por este lado, porque ele é ambicioso. Mas aos poucos o Espírito Santo vai tocar profundamente e ele vai entender
que isso não é irrelevante, não tem grande importância, né? No caminhar do dia a dia da nossa vida cristã. Então, meus irmãos, nós precisamos ter Cristo regendo no meio da igreja. Quando falamos igreja, não é esse templo lindo que está aqui. Quando falamos igreja, é você e eu. Eu sou igreja, você é igreja. E Cristo tem que estar no centro. Porque às vezes achamos que Ele pode estar no centro da igreja. Não, gente, é aqui. Eu sou igreja, você é igreja. Cristocentrismo. Cristo reinando dentro de mim. Não só reinando, mas também tendo domínio total da minha vida. E por fim, a igreja, que é missional, cheia do Espírito Santo, é aquela. Isso aí dói. Essa parte é dolorosa. É aquela que denuncia o pecado. Meus irmãos, eu, humana, errônea, falha, que capacidade eu tenho de chegar no meu irmão e apontar o dedo? Nenhuma. Ele vai olhar para minha cara e vai dizer, olha, quem é você? Só que a igreja missional, que prega a palavra e é cheia do Espírito Santo, é contextualizada e que tem Cristo no centro, ela também tem o poder de denunciar pecados. Porque o pecado não pode comungar na igreja. E a igreja, lembra? Sou eu e é você. Não pode. Então, mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus, essa denúncia é feita. Não para denigrir, não para destruir, mas é para edificar, é para melhorar, é para transformar, é para crescer. Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos, mas o Espírito Santo, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, nos alerta, nos ajuda, nos levanta. Só que a gente não pode ficar brincando de cair. A gente tem que ter essa consciência de que Ele nos levanta. Mas nós temos que honrar. Nós temos que honrar esse poder do Espírito Santo. Nós temos que honrar Cristo que está dentro de mim. E se Ele está dentro de mim, eu não vou mais ficar brincando de ficar caindo. Temos um grande exemplo de um grande homem que a gente até estremece um pouco ao falar, né? O rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Uau! Dá até um tremor aqui dentro se falar mal desse homem. Ele é segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele pecou e pecou e pecou e pecou muito. Ele não só escorregou numa casca de banana, não. Ele escorregava em tobogãs mesmo. Sério. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E chegou a um ponto que ele caiu em si e não brincou mais de ficar caindo. Reconheceu de uma vez por todas. Porque até então ele reconhecia, mas daqui a pouco o pecado era tão atraente. Pá, caía de novo. Mas chegou uma hora em que o Espírito Santo trabalhou de uma forma tremenda, de uma forma tão grande, que ele realmente entendeu a ação transformadora que o Espírito Santo tem na vida das pessoas. E ele parou de brincar de cair. E foi então reconhecido como homem segundo o coração de Deus. O homem que peca, mas o homem que reconhece, o homem que abandona, o homem que começa a ter entojo do pecado. É disso que nós precisamos.
A igreja missional que prega a palavra com o poder do Espírito Santo, ela reconhece o poder do Espírito Santo. Ela se deixa levar pelo Espírito Santo. Ela se deixa levar pelo agir dos sinais. Do toma cuidado. Atenção. Fique esperto. Nós temos um conselho muito bom na Bíblia. Fuja! Quando você está vendo que o negócio está meio esquisito, fuja! Não quer dizer que você é covarde. Não. Quer dizer que você está obediente à palavra do Senhor. Fuja! E assim você pratica o teocentrismo, o cristocêntrico. Ele está agindo dentro de você. Você está deixando ele agir. Irmãos, então, esses 3 pontos são cruciais para uma igreja que é missional e que prega a palavra com o poder do Espírito Santo. Ela é contextualizada. Ela é, o que mais? Cristocêntrica. E ela é denunciadora de pecados. Aí, vou dizer o seguinte. Então, a partir de hoje, vou começar, denunciar tudo que é pecado que está ao meu redor. Quando diz que a igreja missional que prega a palavra, que é denunciadora do pecado, serve mais para nós mesmos. O Espírito Santo denuncia os nossos erros. Agora que sejamos sábios, que sejamos obedientes, que sejamos, sim, sermos seres capacitados pelo Espírito Santo, que possamos aceitar essa denúncia, que possamos receber essa alerta e praticar, e repreender aquele erro, limpar o caminho. Essa denúncia, ela serve muito mais para mim, o Espírito Santo me alertando, do que eu apontar o dedo para o outro. Eu preciso caminhar em santidade. Eu preciso trilhar este caminho. Por que eu preciso receber algumas denúncias do Espírito Santo de vez em quando? Porque a minha carne ainda é humana. Há um ditado que diz bem assim: você pode colocar a sua carne para jejuar. Pode jejuar uma semana, 15 dias, um mês. Há pessoas que conseguiram jejuar até 3 meses. Eu jamais, eu acho que eu morro. Mas tem históricos. Só que, no dia que essa pessoa der uma colherzinha de chá para o pecado, ele ressuscita na hora. É a carne. Uma colherzinha de chá para essa carne. Que seja, ele pode estar 90 dias em jejum. Receber uma pequena colherzinha de chá, a carne ressuscita na hora. Essa carne não converte, meu irmão. Não se iluda. Não fique achando que a sua carne se converteu. Ela não converte. Mas você, a sua consciência, a sua alma, o ser que habita nessa carne, sim, se converte. Este sim tem o poder de decisão. A carne não decide nada, quem decide é a minha razão, é a minha consciência que comanda através do Espírito Santo. Nós temos que ter isso em consciência. Temos que ter, e não somente ter o conhecimento, mas praticar. Praticar. Se você não receber uma denúncia do Espírito Santo de vez em quando, pode ficar esperto. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está falha. Em um momento ou outro, essa denúncia ela pisca, ela alerta. Até em nossos pensamentos errôneos. Amém? É assim que a gente consegue prosseguir para o reino da glória. Irmãos, nessa reflexão de hoje, a igreja missional que prega a palavra
de Deus de uma forma poderosa, integral, essa pregação que é marcada e contextualizada pela pessoa e obra de Jesus e por denúncias de pecados. Nosso desafio enquanto comunidade, agora vamos falar num ponto coletivo. Enquanto comunidade de Jesus, é sermos mais engajados na missão, de anunciar as boas novas de Cristo, por meio da oração, da contribuição e da proclamação individual. Lembra que nós temos que praticar o ID, que nós temos que abrir a boca e dizer para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o cunhado, sobrinho, seja quem for, e dizer que Cristo ama ela, que Cristo quer salvá-la? Missão individual. Sejamos, portanto, proclamadores do Evangelho, onde quer que o Senhor Jesus nos colocar. Amém. E que possamos levar a sério essa motivação de pronunciar a palavra, de pregar, de disseminar o Evangelho. Ela é unicamente, o motivo é voltado para Deus. Ai de alguém usar esse meio para outras motivações. Consequências vêm e não é boa. Sejamos realmente conscientes em levar a palavra do Senhor, o ID no individual, e com a motivação voltada para o reino de Deus. Irmãos, eu já vou chamá-los para nós orarmos. E eu digo uma coisa, neste mundo cheio de materiais, nada disso levaremos para o céu, é verdade? Amém. Nós vivemos confortavelmente e glória a Deus por isso, e Ele tem prazer em nos abençoar enquanto nós estivermos aqui. Mas existe uma coisa que você pode levar para o céu. Ah, mas o quê? Será que são os galardões? Porque assim, nós já somos salvos por Cristo Jesus, nós não temos dúvida disso. Mas as boas obras que praticamos, nós receberemos um dia através de galardões. Mas a gente não vai levar com a gente, está lá esperando a gente. Não é verdade? Então, o que será que eu posso levar comigo? Alguém tem alguma ideia o que é que você pode levar contigo naquele grande dia? Almas. Aquelas almas que você ganhou para o reino de Deus, essas almas você poderá levar contigo no grande dia. A igreja de Cristo tem que falar como a irmã falou. Na hora que surgir a pergunta, você já ferve no coração e diz: almas, são essas que eu vou levar comigo. E eu quero muitas, muitas. Porque os perdidos são como a areia do mar. Se os perdidos são como a areia do mar, eu quero que os salvos sejam muito mais, eu não sei. Eu não vou contrariar a palavra do Senhor, mas eu vou lutar, eu quero levar almas juntamente comigo. Que possamos viver, comer, levantar esta palavra. Que possamos sentir o desejo de levar conosco almas para o reino da glória. Amém? Eu convido os irmãos a se levantar neste momento. Nós vamos orar. Nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa fluir em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer vencedores a cada etapa de nossas vidas. Nós vamos dar liberdade para que Ele venha agir. Nós vamos dar liberdade para que o Espírito Santo seja o nosso orientador. Que Cristo, sim, seja o centro de nossas motivações. Enquanto essa canção toca, nós vamos inclinar nossas cabeças. E nós vamos falar com Deus. Nós vamos nos derramar perante Ele.
e vamos pedir que Ele venha reinar em nós a cada momento. Ele já reina porque eu aceitei Cristo, Ele está aqui, Ele está aí, mas que Ele seja presidente de nossa vida e não só habitante, que Ele venha presidir os nossos passos. Amém? Inclinemos nossas cabeças, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Pai, nós estamos reunidos em Teu santo nome e nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha agir no nosso meio. Que o nosso coração esteja aberto para Ti. Neste momento nós abrimos o nosso coração para Ti. Nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo haja profundamente dentro do nosso ser. Que Cristo venha presidir todos os atos de minha vida. Que tudo quanto eu fizer, a minha motivação seja voltada para Ti, Senhor. Ó Deus de bondade, Deus de misericórdia, capacita-nos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, anunciar esta palavra, para que possamos praticar o ide ao vizinho, ide ao parente, ide àquele que está bem próximo e precisando de uma palavra de ressuscitação, precisando de uma palavra de salvação. Que não esperemos esse ide tão longe para o outro lado do mundo para poder praticar, ó Deus, mas que possamos praticar bem do nosso lado. Capacita-nos, ó Deus, que o Teu poder possa agir grandemente nessa igreja missional que prega a palavra poderosa na unção do Espírito Santo de Deus. Nessa igreja que é contextualizada, que não sai do crivo da Tua palavra, Senhor. Nessa igreja que é cristocêntrica, que tem Cristo dentro do centro de nossos seres, presidindo, agindo. Aleluia, Senhor. Essa igreja missional que prega a palavra, permitindo que o Espírito Santo denuncie o pecado que quer nos dominar, que nos ajuda a avançar a cada instante. Oh Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de grandiosidade, haja em nosso meio. Faça o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que possamos ser filhos obedientes, que possamos ser filhos que praticam a Tua palavra, que possamos ser filhos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Oh Deus de maravilha, Deus poderoso, continue conosco, Senhor, a cada momento, a cada instante. Continue conosco. Não nos deixe só em nenhum momento, ó Pai. Nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por essa palavra que Tu trouxe no dia de hoje, Senhor. Capacite-nos que nós possamos praticar esta palavra no dia a dia. Seja qual a geração que nós compartilhamos, mas que todas as gerações sejam abençoadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Santo Deus poderoso. Aleluia. Glórias a Ti. Santo e maravilhoso Pai Celestial. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Neste momento eu convido o presbítero Naor para nos despedir com a bênção apostólica. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, aleluia.
Esse mês de setembro, nós somos convidados pela direção da nossa igreja a refletirmos sobre a nossa questão missionária. Nos voltarmos a entender, compreender, contribuir, orar para a obra missionária. E durante todo esse mês nós vimos que a igreja missionária, ela é obediente, ela prega a palavra, ela é contextualizada, ela denuncia o pecado, ela é uma igreja que tem amor às almas. E me ocorreu uma história de um menino, o mar, um cardume de pequenos peixinhos, foi levado pela onda e ficou ali na areia do mar, centenas e milhares daqueles peixinhos. E um garoto chegou e começou a pegar aqueles peixinhos e devolver a água do mar. E ele disputava com os outros, com pássaros que vinham, comiam aqueles peixinhos, e ele jogava alguns. Uma pessoa chegou e falou: olha, você não vai dar conta, são muitos peixes. Você não vai conseguir salvar a todos. E ele, aqueles peixinhos que estavam na mão que ele devolveu, ele falou: para esses eu estou fazendo a diferença. É esse o nosso papel como missionários. Esse é o nosso papel como verdadeiros cristãos. Amém? Incline sua fronte e vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.